Olá, sejam bem-vindos ao escritório Cerqueira Leite Advogados Associados. O meu nome é Daniel Godinho, eu sou advogado, especialista em proteção de dados pessoais e privacidade. Como todos já devem saber, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, já é uma realidade. Mas para você que ainda não conhece, a Lei Geral de Proteção de Dados é a legislação que protege os dados pessoais dos titulares, pessoas físicas. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um importante tema ligado à LGPD, que é a questão do encarregado de proteção de dados pessoais, também conhecido como DPO ou Data Protection Officer. Essa função de encarregado de proteção de dados pessoais, ela foi trazida pelo artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 41, em suma, diz o seguinte: todo controlador de dados precisa nomear um encarregado de proteção de dados pessoais. Mas o que seria um controlador? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. O controlador seria a organização ou empresa que detém o controle dos dados pessoais, aquela que determina a coleta dos dados pessoais, aquela que determina o armazenamento, o compartilhamento dos dados pessoais, qualquer tipo de tratamento feito com os dados pessoais, aquela empresa e organização que detém o controle. Mas quais são as principais funções do DPO? Primeiro, o DPO ele precisa fazer a interface entre a organização e o titular de dados pessoais. Ou seja, vamos supor que o titular de dados pessoais tem algum questionamento a fazer àquela organização. Naturalmente, esse titular de dados pessoais entrará em contato com o DPO daquela organização, onde o DPO daquela organização terá a obrigatoriedade legal de responder à requisição daquele titular de dados pessoais. Ponto 2. O DPO ele também vai fazer a interface entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e a organização. Qualquer requisição feita pela ANPD, o DPO vai precisar responder àquela autoridade. Ponto 3. O DPO ele também vai precisar fazer o monitoramento do tratamento de dados pessoais efetuado pela organização controladora. O DPO precisa liderar dentro daquela organização, ele precisa avaliar dentro daquela organização todo o compliance de dados pessoais, como aqueles dados pessoais são tratados, como eles são coletados, como eles são armazenados. Qualquer tipo de tratamento de dados pessoais precisa estar mapeado por esse DPO. Mas e agora? Se minha empresa não tem ainda um encarregado de proteção de dados, um DPO, o que fazer? Quais são os riscos que ela está correndo? Muito simples. O fato de não ter um DPO, por si só, já é uma infração da LGPD. Se a empresa deve ter um DPO e não tem, hoje ela já está cometendo uma infração. O que ocorre muitas vezes é que muitas empresas ainda não estão se preocupando com isso, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está temporariamente impedida de aplicar sanções administrativas. Essas sanções administrativas poderão ser aplicadas a partir de agosto desse ano. Mas o projeto de adequação, por vezes, é bastante complexo e demorado. Por isso, é importante que as empresas iniciem já o seu processo de adequação à LGPD, inclusive nomeando o seu DPO, podendo ser uma contratação interna ou até mesmo um escritório terceirizado. E para aquelas organizações que ainda não estão adequadas, é importante frisar algumas possíveis sanções administrativas que poderão ser aplicadas a partir de agosto desse ano. Como, por exemplo, advertência ou até multas extremamente elevadas que podem chegar a 2% do faturamento. E nós, do escritório Cerqueira Leite Advogados Associados, há quase 2 décadas no ambiente corporativo, nos colocamos à disposição para auxiliar a sua empresa a estar em conformidade com a LGPD. Obrigado.